Agora sim. Agora sim. Agora vamos lá. Eu nunca vi tanta ignorância específica, junta, assim concentrada, como no tema de que vamos falar agora, uma liminar concedida pelo Gilmar Mendes, e que levou Alcolumbre a declarar guerra, mas o Alcolumbre agora ele virou um senhor da guerra, né? Qualquer coisa ele está fazendo casus belli. Casus belli, guerra, né? Um caso de guerra, né? Se o spacem para bellum, que é a frase latina, né? Se queres a paz, prepara a guerra. Para bellum, prepara a guerra. Isso virou em português parabelo. Revólver, marca de revólver. Vamos lá. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal concedeu hoje uma liminar que indica que apenas a Procuradoria-Geral da República pode denunciar ministros da Corte ao Senado por eventuais crimes de responsabilidade, motivo que pode levar ao impeachment. A medida que suspendeu trechos da lei do impeachment foi proferida conjuntamente nas arguições de descumprimento de preceito fundamental, a DPFs de número 1259 e 1260, apresentadas pelo Partido Solidariedade e pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Segundo o ministro, trechos da legislação de 1950 não foram recepcionados pela Constituição. Entre eles estão o quórum necessário para a abertura do processo de impeachment contra ministros do STF, a legitimidade para a apresentação de denúncias e a possibilidade de se interpretar o mérito de decisões judiciais como conduta típica de crime de responsabilidade. A decisão será levada a referendo do plenário da Corte. Isto. Mais um pouquinho aí, vai. Conforme a liminar de Gilmar, somente o Procurador-Geral da República pode formular denúncia em face de membros do Poder Judiciário pela prática de crimes de responsabilidade. Antes, a lei permitia que essa fosse uma prerrogativa de todo cidadão brasileiro. Um trecho da decisão do decano do STF diz o seguinte: a intimidação do Poder Judiciário por meio do impeachment abusivo cria um ambiente de insegurança jurídica, buscando o enfraquecimento desse poder, o que ao final pode abalar a sua capacidade de atuação firme e independente. Segundo o ministro, isso se justifica porque os juízes, temendo represálias, podem se ver pressionados a adotar posturas mais alinhadas aos interesses políticos momentâneos, em vez de garantirem a interpretação imparcial da Constituição e a preservação dos direitos fundamentais. Foi uma liminar, toda liminar é monocrática e agora ela vai ser submetida aos demais ministros. E tem um dado que está ausente aqui que é fundamental, então eu vou explicar tudinho para vocês. Pela Lei 1079, artigo 41, qualquer pessoa pode pedir impeachment de ministro do Supremo. E aí, a pessoa não gosta da decisão do ministro do Supremo? Ah, vou pedir impeachment. E aí tem aquela penca de pedido de impeachment. Segundo o artigo 47, e isso também é parte da decisão do Gilmar, e isto é central, até porque nós vamos ver isonomia com impeachment de presidente. Segundo o artigo 47, a abertura do processo pode ser decidida por maioria simples, desde que esteja presente a maioria dos senadores. Ou seja, se houver 41 senadores e 21 decidirem aceitar, o impeachment do ministro do Supremo, abre-se um processo de impeachment do ministro do Supremo com 21 votos. E aí sim, para aprovar, precisa de 2/3. É uma aberração. Como é que é com o presidente da República? Também qualquer cidadão pode apresentar a denúncia. Mas aí sim, o presidente da República é eleito pelo conjunto da população. Mas atenção! Atenção! Atenção para o inciso 1 do artigo 51 da Constituição. Para que o processo chegue ao Senado, é preciso que 2/3 da Câmara autorizem o processo a ser enviado ao Senado. 2/3 é muito, é bastante. Não é a maioria simples dos deputados. 2/3.
Aí chega ao Senado e o Senado ainda vai decidir se abre ou não o processo. E se abrir o processo, aí 2/3 para caçar o presidente. Para empichar o presidente. O que está acontecendo com o ministro do Supremo é que virou toda a arrogância do senhor Davi Alcolumbre é porque supõe não, sabe que tem um poder extraordinário que pode chegar lá a pedido de impeachment de ministro. Não está escrito em nenhum lugar que a decisão cabe ao presidente, na verdade cabe à mesa, mas ele chefia a mesa e ele decide. Ele pode botar um processo de impeachment de um ministro, basta que ele se desagrade de alguém, pode botar em votação, não é? E basta a maioria simples para abrir o processo. Ah, mas ainda não é a cassação do ministro. Sim, mas imagine o que ia acontecer com esse ministro em seguida. Aí vem o idiota enfatuado. O problema não é a divergência de opinião. Pode ter, falar assim, não, eu acho isso errado. Tá bom, pode deixar errado. Só não me fale burrice. Entende? Diz assim, como pode, vale bem, uma lei que está em vigência há tanto tempo e vem uma DPF para contestá-la? Vai comer capim para ver se é gostoso. Tomar suco de capim para ver se consegue sintetizar celulose e deixar o cérebro mais espertinho. A DPF existe para isso mesmo. Ação direta de inconstitucionalidade é para uma lei que você acaba de votar. Não, é inconstitucional, vou entrar, vou recorrer. A DPF serve justamente para leis que já estão lá há muito tempo, anteriores à Constituição, e que se mostram incompatíveis com a Constituição. E aqui nós temos uma incompatibilidade com a segurança jurídica, com a segurança dos ministros, porque eles estão sendo ameaçados. E é assim, e esse foi o caminho escolhido pelo Chávez na Venezuela, controlar o Supremo, ameaçar ministro. Foi o caminho escolhido pelo Bukele em El Salvador. Foi o caminho escolhido pelo Viktor Orbán na Hungria. Mas, se 2/3 da Câmara são necessários para que se envie um pedido de impeachment do presidente para o Senado, que ainda vai decidir depois se abre ou não, por que basta a maioria simples para decidir se abre ou não processo de impeachment contra o ministro? Para quê? Para que o Alcolumbre decida ameaçar todo mundo? Para que o Alcolumbre decida resolver ser o dono da República? E é por isso que ele está bravinho? E é por isso que a direita está babando o seu ódio? E a decisão é monocrática porque liminares são monocráticas. Liminares são monocráticas. Imediatamente o ministro submeteu ao pleno. Só a decisão dele não vai valer. Obviamente. Há um processo de intimidação do Supremo. E aí eu leio aqui e ali e abro divergência, eu não quero nem saber, cada um pensa o que quiser, não pensa? Eu também penso. Quem é que vai controlar o Supremo? Desculpa, a pergunta do Padre Vieira, de novo, era melhor. Quem remedeia os remédios? Quem é que vai controlar o Supremo? Eu, no momento e ainda, estou interessado em outra pergunta. Quem é que vai controlar os golpistas? Essa é a minha preocupação hoje. Quer dizer que desmando do Supremo você não aponta? Se eu vir algum, eu aponto. Um ministro não pode conceder uma liminar numa DPF. Outra, a DPF, uma é do Solidariedade, a outra é da Associação dos Magistrados Brasileiros. Ou a Associação dos Magistrados Brasileiros também não entende nada de lei? Defendo, sim.
A decisão do Gilmar. Quem salvou a democracia brasileira nos últimos 7 anos? Supremo Tribunal Federal. Tem um pouco de decência argumentativa. Supremo Tribunal Federal. Ah, vai até quando? Enquanto houver ameaça. Enquanto houver ameaça. O Brasil foi a única democracia do mundo em que a extrema-direita golpista chegou ao poder e a democracia se conservou. Nem nos Estados Unidos, que nós estamos vendo coisas do Arco da Velha lá. O que a PGR falou? Vamos para os dois negritos. Onde? Vamos lá trazer as informações, então, da Procuradoria-Geral da República. Primeiro, disse o seguinte: a intimidação do Poder Judiciário por meio do impeachment abusivo, isso foi o que tinha dito a decisão do decano do STF. Na verdade, a decisão da PGR... Onde que está, Reinaldo? Não encontrei. É isso mesmo. A intimidação do Poder Judiciário por meio do impeachment abusivo cria um ambiente de insegurança jurídica buscando o enfraquecimento desse poder, o que, ao final, pode abalar a sua capacidade de atuação firme e independente. Né? Com isso, a Procuradoria-Geral da República... não é, eu achei que fosse da PGR. Que não, é a ideia decisão do Gilmar. É a decisão do Gilmar ainda, mas de qualquer modo a PGR concordou. Achei que estava aqui da PGR. E, segundo o ministro, os juízes, temendo represálias, podem se ver pressionados a adotar posturas mais alinhadas aos interesses políticos momentâneos, e isso é verdade absoluta. Né? Isso é verdade absoluta. O Alcolumbre resolveu surtar e reagiu à liminar concedida pelo Gilmar. Coloca o primeiro vídeo do Alcolumbre aí. A decisão judicial vai de encontro ao que está claramente previsto na Lei número 1079 de 1950, que assegura a qualquer cidadão o direito de propor um processo por crime de responsabilidade. Essa foi uma escolha do legislador. E, independentemente de concordarmos ou não com ela, precisa ser respeitada. Eventuais abusos no uso desse direito não podem levar à anulação desse comando legal. Pode parar aí, já tá bom. Tá ótimo. Deixa eu dizer uma coisa, o Alcolumbre. Quer dizer que se está na legislação, não pode mais ter declaração de inconstitucionalidade via DPF, é isso? Não pode mais se declarar a agressão ao preceito fundamental. É isso, senhor? O senhor está extinguindo a DPF. O senhor está extinguindo. E fala, e fica escandindo a sílaba. Eu gosto de quem fica escandindo sílaba para parecer que está falando uma coisa muito séria. Voglio bene, Arthur. Eu quero deixar muito claro que a soma do quadrado dos catetos não é igual ao quadrado da hipotenusa. Tá bom? Diz assim, diz a merda escandido a sílaba para parecer sério. O senhor está extinguindo a DPF, que é o instrumento que serve para demonstrar que tinha algo inconstitucional na lei. Aí ele diz que vai pôr para votar a proposta já aprovada no Senado, pede que a Câmara aprove a proposta já aprovada no Senado, nem vou botar o vídeo, que limita as decisões monocráticas. Aprova porque, a depender do que vocês fizerem, é inconstitucional também. Porque vocês eliminam a figura do periculum in mora. O que é periculum in mora? O perigo da demora. Eu quero saber, quando o perigo da demora disser respeito a um de vocês, se vocês também vão querer acabar com a decisão monocrática. Aliás, inclusive para habeas corpus, de político preso. E, finalmente, o Alcolumbre diz uma besteira.
Ele diz uma besteira grave, ignorando outro preceito fundamental do constitucionalismo. Se quiser assessoria, eu mando literatura específica, mando ter uma aula com Lênio Streck, professor. O que há? Coloca aí o terceiro vídeo dele, o decidir, não decidir, vai. Portanto, o parlamento está atento e tomando as providências para que o aprimoramento legislativo aconteça, sabedor de que o exercício do seu direito de decidir ou de não decidir está amparado na vontade do povo que elege os seus membros, exatamente como deve ser numa democracia. O senhor está errado sobre o direito de não decidir. Quando o direito de não decidir vulnera direitos fundamentais, o Supremo decide. Nós temos a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Existe uma omissão grave, Vólio Bene, tem gente desprotegida. A sigla, senhor Alcolumbre, é ADO, ADO. Viu? Ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, ADO. E isso está fundamentado num preceito das constituições democráticas, que é a chamada proibição da proteção deficiente. Isto é proibido haver uma proteção deficiente de uma determinada coisa. É por isso que aquele senhor que quer acabar com o crime de golpe de Estado, que fez uma proposta, o presidente da CPI do INSS, não é? Como é? Eu esqueci o nome do fulano agora, veja para mim. É por isso que eu tô doido para ele apresentar aquilo e tô doido para ser aprovado só para ser declarado inconstitucional. O Carlos Viana. Carlos Viana. Porque você não pode deixar o Estado desprotegido e você dizer, não, pode dar golpe de Estado aqui, que aqui está tudo certo. E a mesma coisa em relação... Senhor, sabe por que se estendeu a punição, o crime de racismo, por exemplo, a transfobia, a homofobia, justamente por isso. Não é? Esse negócio do direito de não decidir depende se no direito de não decidir vocês estão fazendo uma agressão a direitos fundamentais. É claro que o senhor adora ter o poder na mão para poder ameaçar ministro do Supremo. Aliás, está usando isso no caso indiretamente, né, do Messias, etc. Né? O senhor quer esse poder. Né? Ainda que isso vulnere a democracia. Fala besteira sobre a DPF e fala besteira sobre o direito de não decidir. De resto, não é decisão monocrática, né? A liminar é monocrática, mas há de referendo pleno. Quanto à proposta de proibir ministro de dar decisão monocrática, vamos ver o que sai exatamente. Porque também ela pode ser inconstitucional. Se um direito estiver sendo ameaçado, vocês não têm o direito de ameaçar direitos. Isto lhes é vetado pelo fundamento constitucional. Não é? Cuidado, o senhor está surtando. Está surtando, está com delírio de poder. Delírio de poder nunca faz bem.